Olá pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Gonzalez, você está no canal Zero Conversa e hoje nós vamos falar sobre o mitomaníaco Bonoro. Diferente de você, Minion, incrivelmente eu assisto as lives do incrível Bonoro Bozo às quintas-feiras. Não na hora, mas um pouco depois, né? Antes de dormir eu coloco o fone e fico lá ouvindo o cara falar um bando de... Eu vi o cara se desdobrar, fazer malabarismos pra justificar os $1.000 de ajuda na época da pandemia, tá ligado? Mó vergonha alheia do caramba. Mas enfim, whatever, né? O que esperar dessa criatura? E aí no meio das falas do cara, o cara putaço lá com a própria direita e falando, o cara me cita mais uma vez uma mentira, porque eu acho que basicamente o dia de hoje a gente vai falar sobre mentiras, especificamente sobre uma mentira do incrível Bozo. O Bozo tem mania de contar umas mentiras com relação aos conflitos que ele teve com guerrilheiros na década de 60, na década de 70, umas mentiras meio estranhas. Eu peguei uma e meio que juntei um pouco as coisinhas. Vamos pra história que você gosta. Sabe a guerrilha do Vale do Ribeira, o conflito do Vale do Ribeira, a guerra do Vale do Ribeira? Então, você estudou isso na escola? Não. Um grupo de guerrilheiros, eles ocuparam o Vale do Ribeira em 1970 e lá eles ministravam treinamentos militares e vamos falar, e estudos ligados ao marxismo. Só coisa fofa que você gosta, bolsominion. Pra você se localizar um pouco, o Vale do Ribeira fica no sul do estado de São Paulo, ele meio que faz divisa com o estado do Paraná. E hoje abriga 61% da Mata Atlântica, porque não foi queimada ainda, tá ligado? O incrível Carlos Lamarck é que puxava o bonde daqueles guerrilheiros lá do Vale do Ribeira, tá ligado? Ele era um capitão do exército, ele desertou em 1969 pra ir pra luta armada mesmo, combater a ditadura. Estamos contextualizados, então vamos pro vídeo. Essa direita burra, é moleque fedelho, né, cheirando ainda fralda, né, tem fralda ainda, que quando eu entrei, eu participei da luta armada em 70, lá no Vale do Ribeira, do lado do Exército Brasileiro, deixar bem claro. O pai de vocês nem tinha nascido ainda. Eu conheço essa turma de esquerda desde o tempo que o pai de vocês não era nascido ainda. E o pessoal agora se dá o direito de criticar com baixaria. Vamos lá, em 1970... Em 1970, o incrível Bonoro Bozo Bolsochauer, o incrível presidente da república, tinha de 14 para 15 anos de idade, tá ligado? Acho que com 14, 15 anos de idade não tá rolando pegar em fuzil, entendeu? E ir do lado do exército lá atrás do Carlos Lamarck e coisas do tipo, não é mesmo? Da onde esse asno tira essas coisas? Vamos lá, vamos esclarecer. Porque uma mentira, ela não brota naturalmente, ela precisa ser construída. Vamos lá, vamos tentar entender a cabeça de churume desse bosta. O Projeto Orville é um documento, é uma série de documentos que reúne uma série de relatos de militares que tem o intuito de contar as histórias dos militares que foram assassinados na época dos conflitos com guerrilha aqui no nosso país. E foi criado para combater as mais de 300 páginas contidas no livro Brasil Nunca Mais, publicado em 1985, cujo conteúdo eram relatos de pessoas que haviam passado por tortura e relatos também de assassinatos de líderes ou whatever, pessoas envolvidas com a esquerda no nosso país na época do regime militar. Parece que o Bolsonaro leu esses documentos contidos no Projeto Orville, e lá ele teve contato com uma história de um menino sabido que ajudava a polícia a localizar o grupo de guerrilheiros que estavam lá no Vale do Ribeira. E o Lamarca tava lá no meio. O detalhe é que esse relato ele não tem comprovação nenhuma, tá? Não existem fontes para confirmar este menino. E aí esse é o ponto, né? Ele meio que mistura com a história que ele viveu, tá ligado? E eu posso afirmar pra vocês, de alguma forma o Bolsonaro viveu essa história. Ele alega que o Lamarca e mais alguns guerrilheiros entraram lá na região dele, na cidade de Eldorado, antiga Tiririca da Serra, em 1970, e que houve um conflito com um exército lá, tá ligado? Tipo, foi meio foda. Acho que os caras foram lá num posto pra abastecer uma caminhonete e rolou tiro. Então, lembrando, Tiririca da Serra faz parte do Vale do Ribeira e tudo mais, tá? Então isso casa. Ele diz que nessa troca de tiro, ele, os colegas e os professores saíram desviando das balas e que os professores estavam desesperados e o Bozo desviou de balas
E ele completa dizendo que ele também ajudou o exército a capturar o Lamarca e a combater a guerrilha. Sendo que ele alega que ele estava na escola, né, em período de aula, quando tudo isso aconteceu. Tem um problema nessa história, porque lá na região de Eldorado, em 1970, não tinha aula de noite, entende? E qual que é o problema? O problema é que, de acordo com documentos, esse conflito aconteceu por volta das 21 horas. Então fica um pouco complicado. O professor, vários alunos e o Bonoro desviando de balas, sendo que eles... Tá estranha a história. Então parece que ele mistura algo que pode ter acontecido, algo que de fato aconteceu na cidade de Eldorado, com o fato dele morar na região e ele mistura com um relato de um menino que tá publicado no Orville. É estranho, as coisas não casam, enfim, né? Assim, sabendo que ele não estava empunhando armas e ele não fazia parte do exército em 1970 porque ele tinha 14 para 15 anos. Tá? Então é mentira. Quando ele fala que ele combateu guerrilheiro do lado do exército em 1970, é mentira. Ele tinha de 14 para 15 anos, ele não combateu porra nenhuma. Só que assim, esse esquema de mentira já não é uma novidade, né, na vida do Bozo, né? Por exemplo, vamos falar de um tenente que fez um ato terrorista na década de 80, colocando em risco a vida dos seus companheiros militares, reivindicando aumento de salário para a classe. Vamos imaginar que esse tenente articulou ou participou desse plano e o plano era colocar bomba relógio em unidades militares no Rio de Janeiro. Vamos imaginar que essa ação de terrorismo ela tinha até nome e chamava Beco Sem Saída. Vamos imaginar que as coisas não deram muito certo e esse tenente teve que responder a um conselho de justificação, que é tipo um inquérito, só que é formado por coronéis do exército, tá ligado? E ele foi considerado culpado porque, de acordo com a perícia da Polícia Federal, concluiu que o exame grafotécnico das anotações dos locais onde as bombas iam ficar eram de fato do Bozo. E aí eu preciso ler um negócio pra vocês que é extraído do Conselho de Justificativa pela mão dos coronéis. É engraçado, é. O justificante Bolsonaro mentiu durante todo o processo, quando negou a autoria dos esboços publicados na revista Veja. Os esboços foram publicados na revista Veja na época, tá ligado? Como comprovam os laudos periciais. Escreveram os coronéis que o condenaram por unanimidade. O cara, ele passou o processo, o inquérito inteiro mentindo, tá ligado? Então, porra, né? O cara é mentiroso, ele mente já faz tempo, né? Em 1987, de fato, Bonoro, o tenente, admitiu que ele de fato tinha feito aquelas papagaiadas toda de colocar as bombas relógios em unidades militares, e mesmo assim ele foi absolvido pelo tribunal militar, virou capitão reformado, né? Porque você vai para uma patente acima, né? Então o capitão ele nunca foi, né? Ele virou capitão depois que ele foi reformado e na sequência ele vira político. Você que votou neste merda, que é o presidente da República, várias pessoas contaram essa história pra você. A novidade é agora ele falando que ele era um membro do exército combativo nas guerrilhas. Não, ele não era. Ele não era. Ele era uma criança. Ele era um adolescente. Ele não pegava em armas, tá ligado? Eu já vi ele citando o Araguaia também. Eu já vi ele citando a guerrilha do Araguaia, né? A guerrilha do Araguaia é de 1967 a 1974. Se em 70 ele tinha de 14 para 15, em 74, que é quando termina a guerrilha do Araguaia, ele tinha de 17 para 18. Então a gente já esclarece isso, né? Nem no Vale do Ribeira, nem na Araguaia. Eu não te mereço. Eu não te mereço, nem meus amigos mais próximos, nem as pessoas que eu amo. Nós não merecemos você, não. Talvez quem tenha votado em você mereça você sim. Porque quem votou em você certamente não se importa pelo fato de você ter um histórico de terrorista, também não se importa de você ser um mentiroso compulsivo. Pra mim, quem votou em você e quem sustenta você até agora, senhor Bonoro, são pessoas muito parecidas com você. Pessoas sem caráter. E que muito provavelmente mentem igualzinho você. Mas vamos parar por aqui. Galerinha, espero que vocês tenham gostado dessa história do nosso incrível
suposto ditador mirim, o senhor Bonoro. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixa teu comentário gostoso aí, dá like. E é isso aí, a gente se vê logo mais. Até mais. Tchau, tchau.